Olá, graça, paz e misericórdia. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento dos justos. E nós vamos começar falando de Jó. Lá em Jó, capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Queridos, nesse momento a gente consegue ver, consegue perceber nitidamente o sofrimento, a dor, a perseguição, a aflição de Jó. E dessa palavra, nós podemos perceber que só aconteceu tudo o que aconteceu com Jó porque teve a permissão de Deus. Não foi uma coisa que aconteceu por acaso. Não, Deus permitiu que acontecesse. E mesmo Jó passando por tudo aquilo, Jó ainda não perdeu a convicção de que Deus era digno de todo louvor. Eu quero dizer para vocês que a fidelidade de Deus conosco não significa ausência de aflições, ausência de perseguição, ausência de dor. Lá em Atos 28, 16, nós vamos ver a história de Paulo, né? Então lá diz assim, e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, com o soldado que o guardava. O que acontece? Paulo, ele tinha uma vontade de levar a palavra de Deus para os romanos. E Deus também nutria essa vontade de que Paulo levasse a palavra para os romanos. E Paulo era fiel a Deus. Mas mesmo assim, Deus permitiu que ele passasse por dores, por aflições, caminhasse por caminhos desagradáveis. Queridos, estar com Deus, conhecer a palavra de Deus, não quer dizer que nós vamos andar por caminhos maravilhosos. Não, nós vamos sofrer perseguições, aflições, dores. Mas, aí vem o mas, né? Que essa palavrinha na Bíblia é maravilhosa, né? Mas, ou seja, porém, Deus estará conosco. E nós temos essa promessa, nós temos esse conforto dentro da palavra de Deus. Porque lá em Romanos 8, 28, ele fala assim: E sabemos que todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós temos na Bíblia, lá em João 16, do versículo 1 ao 4, falando que nós vamos passar por essas aflições, que nós vamos passar por essas perseguições, por essas dores. Mas aí lá no versículo 33, vem o nosso máximo conforto. Que ele diz assim, João 16, versículo 33. Tenha-vos isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, olha o que ele está falando. Tenho-vos isto. Ou seja, as aflições, as dores, as perseguições. Para quê? Ele fala, para que em mim tenhais paz. E aí ele vem falando para a gente ter bom ânimo, porque ele já venceu tudo isso no mundo.
Então, o que ele quer dizer para nós? Você pode passar aflição, pode passar dor, pode passar perseguição, mas eu estou contigo aonde você for, aonde passares. E eu já venci. Se Deus já venceu por nós, então nós já somos mais que vencedores. Então, quando Deus fala de perseguições, de dores, de aflições, aqui no texto da Bíblia, ele não está se referindo àqueles que não creem, àqueles que não conhecem a palavra, não. Porque daqueles que não creem, não conhecem as palavras, julgar quem crê e quem conhece, a gente até entende. O que nós não conseguimos é aquele que sabe a palavra, aquele que entende a palavra, julgar o seu irmão. E pior, além de julgar, ele condena. Isso era o que Deus estava falando. E é o que vai acontecer e é o que está acontecendo hoje no mundo. Né? Essas perseguições, essas dores, essas aflições, né? Ele fala aqui que o homem que julga é aquele que conhece a palavra, mas não quer se afastar das coisas do mundo, né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele fala assim para nós: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqui, o que Deus está nos mostrando? Que quanto mais nós servimos a Ele, quanto mais entendermos a palavra do Senhor, mais aflições, mais perseguições sofreremos. Mas Ele tem a promessa de que estaremos com Ele. Tá? E aí eu fico aqui perguntando para mim, para você, para todos nós: já sofreu perseguição por estar no caminho de Deus? Então, aqueles que desejam levar uma vida no caminho do Senhor, aqueles que desejam levar uma vida segundo a palavra de Deus, têm que estar preparado para sofrer aflições, perseguições e dores. O que nós precisamos entender é que, apesar de todas essas perseguições, de todas essas aflições, de todas essas dores, Deus está conosco. Ele vem e limita o nosso sofrimento. Ele vem e limita. Nós só vamos sofrer as coisas mediante a permissão de Deus. Se Deus não permitir, não será feito. Tá? Então nós precisamos aqui sempre estar atentos e examinando as razões dos nossos sofrimentos. Porque quando Deus permite, Ele permite para que possamos nos aperfeiçoar, para que possamos estar com Ele lá no reino. Então, em 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 12, se sofremos, também com Ele reinaremos. Se negarmos, também Ele nos negará. Em Mateus, no capítulo 5, do 10 ao 12, diz assim, ó: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós, na hora do sofrimento, na hora que nós estivemos ali naquelas aflições e tal, vamos lembrar do que Cristo nos falou? O que Ele nos falou? Que no mundo nós teremos aflição, mas que era para ter bom ânimo, porque Ele já venceu. E se Ele já venceu, é como eu disse,
somos mais que vencedores em Cristo. Também vamos aguardar com alegria, né? O cumprimento da palavra do Senhor que Ele nos deixa em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 4, quando Ele fala assim, ó: Deus limpará os seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Queridos, o que eu quero dizer hoje para vocês é o seguinte: quando nós passamos por uma aflição, por um sofrimento, por uma perseguição, nós temos alguns caminhos. E entre eles, a gente precisa examinar as razões. Por que eu estou sendo perseguida? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou aflita? Aí depois disso, nós temos que crer que Deus, Ele vai estar sempre com a gente, Ele vai se importar sempre conosco. E aí nós vamos orar, nós vamos confiar na palavra de Deus e confiar que Ele nos dará graça, força e misericórdia para vencer aquilo. E irmãos, vamos nos apegar quando tivermos desânimos, quando nós estivermos tristes, quando nós estivermos aflitos, sendo perseguidos, vamos nos apegar às palavras de Deus. Vamos lá nas orações, nas escrituras. Vamos ter intimidade com o Espírito Santo. E se você precisar, procure uma pessoa da igreja mais experiente, com discernimento, para te ajudar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá o seu joinha aí, se inscreve no meu canal, compartilhe essa mensagem, pois pode ter muitas pessoas precisando ouvi-la. Eu agradeço. Um grande beijo no coração de vocês e fiquem na paz do Senhor. Misericórdia e graça.